Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Que essa seja uma oportunidade de culto, onde todos nós teremos a oportunidade, mais uma vez, depois ali da escola dominical com o pastor Márcio, né, falando conosco. Agora à noite chegou a ocasião de nós estarmos ouvindo novamente, falando e ouvindo a respeito da Escritura Sagrada. E queria lembrar que nós estamos no mês de maio. O mês de maio é conhecido como o mês da família. Antigamente era mês das noivas, depois melhoraram e denominaram, e nós denominamos então o mês de maio como o mês da família. Como mês da família, nós temos um projeto que a gente sempre tem buscado, que é uma parceria com a Oikos, né? E nesse mês o projeto familiar é Famílias Fortes, Igreja Forte. Famílias Fortes, Igreja Forte. No mês de maio, na nossa igreja, estaremos trabalhando essa dinâmica. Até o presbítero Roberto, né, já está postando aí no nosso grupo, nos nossos grupos, mensagens devocionais voltados para esse tema do mês da família e trazendo também momentos devocionais aí para nós estarmos desfrutando desses momentos aí. Então, no mês do maio, Famílias Fortes, Igreja Forte. Então é bem adequado, tema muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo de fragilidade. Nós iremos entender que uma vez que o mundo gera uma fragilidade, se nós enquanto igreja estivermos fortalecidos no Senhor, as nossas famílias serão fortalecidas. E se em nossas famílias nos fortalecermos no Senhor, a nossa igreja com certeza não só passará por essa, mas por muitas outras dificuldades. Então, o tema para o mês de maio, o tema da nossa igreja, é famílias fortes, igrejas fortes, tá bom? Quando nós falamos em família, nós vamos tratar hoje, o pastor Márcio pela manhã estava falando sobre Gênesis 1:1, falando que no princípio a dinâmica da criação do projeto de Deus para a família. Agora à noite quero tratar um pouquinho sobre isso também, dentro dessa mesma ideia. E uma vez que você já está na sua casa, está sentadinho, está confortável, né? Isso é muito bom e sinta-se à vontade, a casa é sua, tá bom? Então vamos ter um primeiro momento. Vamos orar a Deus, vamos rogar a Deus que nos abençoe, que nos ajude, para que Ele nos ensine a ter a nossa mente bem focada, direcionada para a Escritura Sagrada. Vamos orar, queridos? Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nos ajude. Agora que iremos ouvir a Escritura Sagrada, iremos falar da Escritura Sagrada, iremos falar às famílias, que o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus e pela ação do Espírito Santo, molde, incomode, fale aos corações das famílias, para que sejam edificadas, fortalecidas e que a família se sinta motivada, não pela palavra de um indivíduo, mas pela palavra do Senhor. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero propor um seguinte tema para a nossa fala dessa noite: obstáculos ao fortalecimento das famílias. Obstáculos ao fortalecimento da família. E quero te convidar, você que deve estar com a Bíblia aberta aí, abra comigo lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29, de 10 a 19. Deuteronômio 10, 29, de 10 a 19. Tá bom? Acredito que você já tenha aberto, né, Deuteronômio 29, de 10 a 19. Vou ler o texto e os irmãos estejam acompanhando aí, por favor. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aqueles que hoje aqui
está conosco perante o Senhor nosso Deus e também com aqueles que não estão aqui hoje conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira, de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede bebedice. O que nós estamos observando aqui? Vamos pensar aqui o projeto de Deus da família. Jazinho nós voltamos aqui para esse texto. Qual é o projeto de Deus para a família? O projeto de Deus para a família é um projeto elevado. É um propósito santo, de gerar santos. O propósito de Deus em ter criado o homem e a mulher, estabelecido família, é para que o homem com a sua esposa pudesse, pela bênção e com a bênção de Deus, estar se juntando enquanto marido e esposa, criando família, criando laços, gerando filhos e dando filhos sadios, sãos na fé para uma sociedade corrupta. O objetivo, o projeto de Deus gira em torno disso, de na família gerar uma semente piedosa, uma descendência santa do Senhor. Até porque o Salmo, tanto o 127 quanto o 28, é um emendado com o outro, fala que os filhos não é uma propriedade minha, mas é uma herança do Senhor. Ou seja, os filhos são do Senhor, Ele nos deu, nos permitiu tê-los, para que os meus filhos, juntamente com minha esposa ou meu marido, pudéssemos desse núcleo familiar gerar bênção. E é claro que nós vamos observar isso, que essa bênção proposta por Deus, e só de ser proposta por Deus, naturalmente ela já tem os seus obstáculos, os seus desafios. E os obstáculos que nós temos aqui são variados, e são muitos. Obstáculos para a família. Nós temos aí o mundo oferecendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus oferece para nós. O mundo nos ludibria, nos engana com facilidade. E parece que o brilho desse mundo nos fascina mesmo. E todos nós acabamos aí por, às vezes, escorregar nisso. Temos o mundo, temos o diabo, que usa as ferramentas, usa as estratégias que ele tem disponível no mercado para manipular a nossa mente, manipular o coração. E ele fica sugestionando em nós justamente aquilo em que Deus não se agrada. Junto com o mundo, né, com o brilho desse mundo, com aquilo que ele oferece. Junto com a manipulação do diabo com tudo isso. Há um coração pecador, o coração meu e seu é pecador. E como nós sempre falamos, o pecado gera uma certa rebeldia com Deus. Nessa rebeldia com Deus, esse pecado vai a cada vez multiplicando, vai aumentando no nosso coração, e isso é uma guerra terrível. Isso é no meu, no seu coração. Agora coloca um núcleo familiar, que onde não é só você e mais pessoas. Então esse texto vem dizer algo para mim, dizer algo para você. Fala de um compromisso com a família, onde a família tem que entender que ela foi chamada por Deus para ser uma bênção para Deus, em Deus. E o mundo venha também se beneficiar dessa bênção. Só que há esses obstáculos, e é a proposta. Aquelas coisas que atrapalham com que a família cresça, obstáculos que vêm dificultar com que a igreja, a família se torne forte e, consequente, necessariamente, a igreja se torna forte também. O primeiro aspecto que nós vamos olhar aqui é a falta de compromisso dos líderes da família. A falta de compromisso das famílias, a começar pelos seus líderes. E, meus irmãos, nós sabemos disso. Aos chefes da família, o pai e a mãe, cabe a maior responsabilidade de gerir um lar,
onde Deus seja Senhor ali. E quando o pai ou a mãe falha nisso, consequentemente, a tendência natural é que o lar caminhe por caminhos muito tenebrosos, muito pedregosos, caminho muito difícil, caminho muito espinhento, onde há muitas lutas, muito choro, muito sofrimento. Aqui o texto vai falar, a partir do verso 10 e 11, trazer uma mensagem aqui para a família, para os líderes. O texto diz: hoje, todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus. Os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Observe que Moisés está falando sobre o aspecto de uma família nuclear ali da época. É claro que eles estão no deserto, eles estão entrando para a terra prometida, mas aqui já as famílias já têm o seu núcleo. E olha que ele fala aqui da família como todo, primeiro o chefe do clã, o chefe da tribo, é o grande pai, né, de todos eles. Depois ele vai dizendo o homem, a mulher, os filhos, depois o estrangeiro que está lá com eles, e depois até aquele que faz os trabalhos braçais, aí no caso, até aquele que tira água. Então observe que Deus está mensurando, dando essa linha hierárquica da família. Primeiro é o chefe, né, juntamente com a sua esposa, e depois vai seguindo. E aí talvez é um ponto importante. Deus está falando primeiro com os chefes. No capítulo 1, quando Deus fala, no versículo 1 do capítulo 29, quando Deus fala com Moisés, Deus está dando a Moisés uma oportunidade como seu representante, dizer àquele povo que estava caminhando no deserto, que Deus havia levado-os para o deserto com um propósito. Não para sofrimento, mas para que o deserto os ensinasse, para que eles fossem fortalecidos no Senhor. E assim eles pudessem ali no deserto conhecer Deus mais de perto, sem influência talvez do mundo. É claro que com as investidas do diabo através das nações cananitas, por exemplo, que foi um grande atrapalho nessa caminhada desse povo. Moisés está ali para, no Deuteronômio, estabelecer algumas coisas. Lembrar que Deuteronômio é a repetição da lei. Essa geração que está aqui, uma geração em média de 20 anos. É uma geração que seus pais provavelmente ou morreram ou já estão morrendo. Todos já, essa geração que saiu lá do Egito não entra na Terra Prometida. Isso foi o pagamento da desobediência desse povo. Mas é uma geração nova que não ouviu os mandamentos. Talvez alguns ouviram quando eram criancinha lá no monte. Então, Moisés está repetindo. Há uma repetição, um renovo da lei. Deus está falando com eles novamente sobre a lei. O próprio Moisés está dizendo para o povo: olha, eu conduzi o povo por 40 anos, agora eu não vou conduzir mais. Quem vai é Josué. Então olha como Deuteronômio é uma novidade de coisas. É uma novidade para muito aquele povo que não sabia dos 10 mandamentos, está ouvindo novamente. É ouvir ali que aquele ícone que era Moisés, ele está sendo promovido para a glória, e agora viria outro líder. Moisés está renovando com aquele povo, aquela geração nova, que nos 40 anos do deserto, Deus o sustentou. E lá no comecinho, versículo 6, Deus dá o testemunho que naquele povo não faltou nada. As sandálias não se arrebentaram, as veias, né, não tiveram variz, trombose. Não é? As roupas não puíram. Olha como Deus está dizendo aqui que ele zelou daquele povo de uma forma incompreensível, inimaginável. Talvez Spielberg, com toda a sua criatividade, não queria imaginar se pudesse escrever essa história. Nunca imaginaria detalhes tão ricos como aquele que o zelo de Deus perpetrou ali na vida daquele povo. O que Deus estava querendo motivar no povo é o conhecimento da sua vontade. E assim, sentindo-se conhecedores da vontade de Deus, eles poderiam entender que há uma cobrança por isso. E aqui Moisés está renovando com os líderes, com os pais das famílias. E lembrar que o Risby, ele é um comentarista do Antigo Testamento, ele fala que em Deuteronômio repete-se a palavra amor 20 vezes, praticamente 20 vezes mais do que nos outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Deuteronômio, nesse renovo da lei, está renovando a dinâmica, o princípio
de Deus no relacionamento com aquele povo. O princípio maior era o amor. A mensagem de Deuteronômio é o amor. E quando nós olhamos isso, ele está repetindo, dando a eles uma oportunidade de conhecerem um Deus não vingativo, mas um Deus amoroso, um Deus que zele com o seu zelo. Ele iria fazer de tudo para expressar esse amor dele para com o seu povo. Quando Deus nos ama, quando Deus se preocupa conosco, ele faz muitas coisas para desenvolver ou para mostrar esse amor por nós. Ele ganhou batalhas em que o povo não teve que levantar uma só espada. Isso foi amor de Deus. E o que ele está fazendo quando ele chama os líderes é mostrar para os líderes, para você, pai, que o seu exemplo maior é Deus com aquele povo no deserto. Ali, quando no capítulo 29, quando Deus, através de Moisés, ele chama os cabeças da família. Ele está dizendo, olha o que foi feito por vocês, olha como Deus os abençoou, como Deus esteve com vocês, como Deus teve paciência com vocês, como Deus foi misericordioso. Então ensine isso para sua família, ensine isso para sua família, não seja negligente, pai, não seja negligente, mãe. Você se preocupa tanto em dar um bom estudo para o seu filho, nada demais quanto a isso, é obrigação sua. Mas você não pode negligenciar, tirar dos seus filhos a grande oportunidade de conhecer um Deus que é amoroso, um Deus que deixou uma história para você contar para eles. Seus filhos talvez nunca conheceram a Deus, nunca viram, como você também não viu. Mas você, com a sua idade, com a sua experiência com Deus, tem instrumentos suficientes para ensinar aos seus filhos como amar a Deus. E é isso que nós precisamos entender como líderes. Se eu como líder, se você como líder, se eu como pai, se você como pai, sabemos disso, conhecemos esse Deus, devemos então ensinar isso aos nossos filhos. Quando você negligencia isso, você tira do seu filho, tira da sua família a grande oportunidade de serem abençoados por Deus e ao mesmo tempo serem abençoadores, instrumentos de Deus. Então, quando nós olhamos sobre fortalecimento da família, pais, líderes, vocês têm que saber o que Deus os chamou para que vocês possam fazer a diferença no coração da sua família. Que os filhos vejam para vocês e não vejam somente bons empresários, bons profissionais liberais, bons homens, pessoas honestas, mas que vejam muito mais que isso, um crente. E o filho possa dizer, eu quero seguir o caminho, o exemplo do meu pai. Que nós possamos ser esse exemplo para os nossos filhos. Talvez o maior de todos os obstáculos, é quando você, líder de uma família, tira do seu filho, tira do seu lar, a grande responsabilidade de conduzi-los no caminho do Senhor. Exemplo da Bíblia nós temos, Davi. Davi não foi um bom exemplo para a sua família. Davi foi um homem que ele discriminou seus filhos, amava um em detrimento de outro. Davi escondia, ou ele se isentava de corrigir os seus filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele se arrependeu por ter sido não um pai como deveria ser. E ele rogou a Deus com muito choro, sofreu, Davi sofreu, porque perdeu a grande oportunidade de conduzir os seus filhos de uma forma em que Deus se agradasse dele. A outra coisa que enfraquece, que tira o potencial de crescimento, uma outra coisa que é um obstáculo ao fortalecimento da família, sem dúvida alguma, é a desvalorização do culto. Desvalorizar o culto. Olha o que o verso 12 a 15 diz. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faça aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Uma das características de fortalecer, de ser uma oportunidade de
ser usado por Deus como instrumento de fortalecer a sua família, é de nós não procurarmos desvalorizar o culto na família. E quando nós falamos de culto, não estamos falando daquele ambiente que a gente vai na igreja. Porque se falar que culto é aquele ambiente que a gente vai na igreja, então pronto. Então ninguém vai para o céu, ninguém tem para a igreja. Esse culto é o que Deus está falando aqui com esse povo. Esse povo, Deus está falando, olha para o que aconteceu no Egito. Vocês ficaram lá naquele país de sofrimento, de cegueira espiritual. Vocês viram que lá eles pegam pedaços de pau e pedra e revestem com ouro. Mas o que aconteceu com aquela grande nação do Egito? Ele está falando aqui que os pais deviam olhar para trás. Aquele povo devia olhar para trás e ver como um povo distante de Deus, por mais rico que seja, ele é um povo pobre, por mais inteligente que aparenta ser, é um povo desprovido do conhecimento que agrada a Deus. Hoje nós precisamos que os pais valorizem o culto. Culto é vida. Culto é uma oferta, uma entrega de adoração a Deus. Não só no espaço de quarta, sexta, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à noite. Não é isso. O que ele está dizendo é que olhar para o mundo tem que ser para nós um exemplo para não seguirmos o mundo. Olhe para lá, foi o que Deus fez. Olha, vocês passaram pelo meio de povos cananitas, que serviam outros povos. Olha o que há lá. E lembrem-se, família, naquele momento, eu e você fomos representados por aquele povo. Nós fizemos uma aliança com Deus, de Ele ser o nosso Deus e nós sermos o povo dele. Enquanto família, eu desvalorizo, eu tiro a credencial da minha família como povo de Deus quando eu não resgato o culto na minha família. E já observou como nós fazemos isso? Quando nós desvalorizamos o culto, é fácil ver isso. Basta ir na casa de alguns irmãos, quando eles estão voltando da igreja, de um estudo, da escola dominical, da pregação, e atrás do banco de trás do carro estão os filhos. E o pai ou a mãe dirigindo, um comentando com o outro sobre o culto. Depois em casa, essa família, esses pais comentando sobre pastores, sobre os presbíteros, sobre os diáconos. Isso, dependendo da conversa, não favorece. Eu desestimulo os meus filhos a irem na igreja como lugar de adoração, quando eu exijo que aquelas pessoas que estão lá na igreja sejam mais santas e mais perfeitas que todo mundo, inclusive mais que eles. Isso não é verdade. Queridos, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, para você ninguém terá. Se você não tiver uma intimidade com Deus, se você não se agradar de Deus, ninguém vai agradar você. Se um relacionamento com Deus, que é algo básico na sua vida, isso é desprezado, você vai desprezar tudo que se relaciona a Deus. No início você vai desvalorizar o culto no coração dos seus filhos. Você desvaloriza o culto quando você diminui, minimiza o que é sagrado. Ao invés de você fazer bons comentários a respeito da igreja, ensinar os seus filhos a amar, a tolerar, a perdoar aqueles que exercem autoridade espiritual, você o que tem feito? O que você tem feito, pai e mãe, diante dos seus filhos, quando o assunto é igreja? O que você tem falado? E depois, daqui uns dias, seus filhos vão perder o interesse pela igreja. E você vai ficar desesperado e ligando para as irmãs da igreja. Olha, coloca meu filho aí no caderno de oração, que meu filho está no caminho errado. Tudo bem, nós vamos orar. Mas não se esqueça, pai e mãe, que foi você que empurrou ele para esse caminho. Você que não cuidou dele, você não zelou dele. Você, nas oportunidades que tinha de igreja, você falou mal da igreja. Nenhum problema de falar mal da igreja. Aliás, o pastor mesmo, ele é ruim, é fraco, tudo bem. Ninguém está falando em super-homens. Só estamos falando que Deus está falando aqui que tem que haver uma aliança, tem que haver um comprometimento, um compromisso de um com o outro. E o compromisso aqui é Deus tem que ser o seu Deus, pai. Deus tem que ser o seu Deus, mãe. E você tem que ser serva de Deus. E Deus te ensina a amar os outros, perdoar os outros, estender a mão, caminhar a segunda milha. E isso é culto. Quando você fala, isso é culto. Quando você ensina isso para os seus filhos, é culto. Quando você chama seus filhos que estão com intriga, que estão indiferentes à igreja, e você os disciplina, isso é culto. Nós desvalorizamos
o culto, quando nós não valorizamos programações de igreja. Ah, pastor, lá não tinha. Tinha, meus irmãos, tinha. É engano seu achar que lá no deserto não tinha programação. Tinha. Tinha as orações nas madrugadas. Tinha o ler a palavra o dia todo mundo ficava lá o dia inteiro. Tinha os cultos de adoração, o chamamento da trombeta, que o povo ficava tudo na frente do tabernáculo, lá para o sacrifício. E era tudo com decência e ordem. Havia um rito, havia um culto sagrado, porque aquele povo sabia que ele era pecador, estava diante de um Deus santo. Quando vocês entram na igreja, é do mesmo jeito. É todos pecadores diante de um Deus que é santo. O Deus não é o pastor, o Deus não é o conselho. Deus é aquele que está acima de pastor e conselho, está acima da minha e da sua vida. Por isso, pais, vamos motivar o culto, para que haja um fortalecimento no coração dos seus filhos, em relação a amar a Deus e servi-lo integralmente. Ensine para seus filhos. Corrija seu esposo, sua esposa, quando a língua ficar maior do que deveria, quando as palavras são muito mais nocivas do que abençoadoras. Vamos valorizar o culto. Valorize o seu culto, irmão. Vá conversar com Deus, vá ler a Bíblia, vá orar. Vá dizer para Deus, Deus, estabeleça o seu reinado no meu coração, porque eu estou caminhando para uma situação que não dá. Eu estou muito crítico, eu estou muito incrédulo, eu só vejo defeito nas pessoas. Fale isso com Deus. É isso que Deus está dizendo. Deus está chamando, olha, entre em uma relação de aliança comigo. Mas não se esqueça, irmãos, a aliança, compromisso, culto, gera morte. Que aliança aqui, ela é feita com a morte. O animal tem que derramar o seu sangue para firmar o contrato, firmar a aliança. Não precisa você sangrar. Jesus já fez isso por você. O que você precisa é buscar nesse Jesus que salvou a sua vida. E pedir a Ele que, através do Espírito Santo, mude o seu coração. Você está com o coração distante de Deus, distante da igreja. Meus irmãos, meu irmão, não é assim que você vai vencer a sua vida. Não é assim, minha irmã. Ter raiva dos outros não vai adiantar nada, ainda mais ter raiva de gente da igreja. Vamos fortalecer a família, vamos, quanto pais, sermos os exemplos. E também vamos valorizar o culto. Valorizar o seu culto. O culto individual, culto doméstico e o culto público. É isso que o nosso princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, a reforma nos ensinou. Princípio de culto. Fala dessas 3 dinâmicas de culto. Então, líderes familiares, vamos fortalecer as nossas famílias lidando com isso. O exemplo na Bíblia. Vimos um exemplo negativo, Davi. Um exemplo positivo. Olha, quando lemos em 2 Timóteo 3,15, vai falar da avó Lóide, da mãe Eunice de Timóteo, que ele vai falar justamente isso. Olha, não negligencie aquilo que te ensinaram e que sabes as sagradas letras desde a tua infância. E Timóteo foi um homem de referência, por quê? Seus líderes, a sua mãe e a sua avó, foram líderes espirituais na vida dele. Naquela família havia um culto. Naquela família, seus líderes não negligenciaram a autoridade de Deus na vida deles. E eles ensinaram isso para Timóteo. E nós vamos ver Timóteo em muitas ocasiões ajudando Paulo, até na igreja de Éfeso, a grande igreja de Éfeso. Timóteo foi pastor ali. E Paulo está dizendo, olha, não negligencie o que você aprendeu. Uma outra ocasião, a terceira lição que nós vamos perceber quanto a alguns obstáculos do fortalecimento das famílias. O primeiro obstáculo que nós percebemos foi quando os líderes não assumem seus papéis de liderança espiritual. Depois é quando esses líderes ou quando a família desvaloriza o culto, acha que tudo é mais importante, menos culto. Até ir a shopping é melhor do que a culto. Pode até ser melhor, mas não quer dizer que o melhor seja o melhor de Deus para você. Uma terceira maneira que a gente vai perceber isso é que o mundo não pode ser padrão nem referência para os nossos filhos, nem para a família. Antigamente, falava-se assim, calma gente, antigamente uns 20 anos atrás, quem sabe 25 anos atrás, os pais colocavam a criança na frente da televisão para assistir uma certa apresentadora, né? Que era o xodó
do povo. Então falava que aquela apresentadora era a babá das crianças. Então, colocavam a criança na frente da televisão para entreter. Então os os pais iam trabalhar, fazer suas atividades outras e deixavam o filho lá. Então quem ia ensinar a criança? A televisão. Nenhum problema colocar um filho na frente da televisão, claro, com suas reservas. Mas isso não tira do pai e da mãe a responsabilidade também de dar o verdadeiro referencial para os seus filhos. Egito era um povo poderoso, sim. Os cananitas, o povo que cercava ali o pessoal os judeus que estavam no deserto, sim. Canaã, terra que manava leite e mel, sem dúvida alguma. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, verso 16 até o verso 18, diz lá: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Vamos pensar aqui, a abominação é algo detestável, é algo vulgar, banal, chulo. É isso que Deus está dizendo desses ídolos do mundo, desses valores que o mundo está colocando no coração dos seus filhos e você está quietinho. Podem ser belos, bonitos, aprazíveis, inteligentes dentro da perspectiva humana, mas Deus está dizendo que esse tipo de sabedoria, esse tipo de valor, esse tipo de adoração é abominação ao Senhor. E ele usa uma figura que é desconhecida para o povo, não desconhecida, mas era de pouca utilidade, não tão comum, em que ele fala sobre a raiz que vai produzir erva amarga, além de ser venenosa. Observe que ele está conversando com um povo que vai entrar aqui na Terra Prometida, sai do deserto, na Terra Prometida eles vão ter que aprender a arar a terra, trabalhar, plantar e colher. Mas eles estão vendo aqui que eles vão ter um trabalho, que aquilo que é lançado na terra vai brotar, vai germinar. Mas ele está fazendo a analogia de uma coisa que talvez eles não tinham muito contato, mas que eles teriam. Eles vão plantar trigo, vão plantar o mosto, vão plantar muitas coisas, e sabe que junto com a boa semente vem uma má semente, junto do joio vem o trigo. E Moisés está dizendo para o povo: olhem, preste atenção. No coração de vocês devem ser lançadas ótimas sementes, mas cuidado com a erva daninha. Irmãos, praga você não planta, você só arranca. Porque o coração do humano com o pecado já está semeando coisas erradas ali. Então o mundo não pode ser padrão para o seu filho. O mundo não pode ser padrão nem referência para a família. Esse deveria ser o nosso sentimento enquanto família de Deus. Abominar as coisas que o mundo oferece. Saber filtrar. E não deixar com que qualquer coisa que o mundo lance no nosso coração seja referência para nós ou seja aquilo que nos agrada. O mundo tem dito para a sua família que sucesso é lá. E tem dito, não, coisa de Deus é coisa emocional, é espiritual. E aqui é racional, aqui é coisa séria. Então quando você tiver um tempinho, vá brincar de igreja. Ah não, agora é coisa séria. Para com essas coisas de criança e vamos agir sério. Por que você está perdendo seus filhos quando eles vão para a faculdade? Por quê? O que foi plantado no coração do seu filho? Erva daninha? Pé de alface? Que não tem raiz nenhuma? Ou você plantou a semente do evangelho? O mundo está aí. Cabe a você, pai e mãe, ainda há tempo. Cabe a você resgatar o seu filho, resgatar a sua filha, resgatar o seu marido, resgatar a sua esposa. Precisamos perceber aqui que a lição que ele está dizendo é que nós temos que tirar as raízes da maldade, do engano que há no coração da nossa família. Lembre-se, deve haver um preço, porque isso tem que ser arrancado e jogado fora. E aquilo vai secar longe da gente e vai pegar fogo. Isso não pode incendiar o nosso coração. O mundo não pode incendiar ou iluminar o nosso coração. Lance a boa semente no coração da família. Regue, cuide, vigie.
para que a sua família não seja um canteiro de pragas e não seja necessariamente um canteiro de hortaliças. Que a sua família seja um cercado de mimos pela palavra de Deus. Que seja cuidadoso o pai, que seja cuidadosa a mãe em relação ao coração dos seus filhos e de vocês também. O que nós vamos observar em Deuteronômio, aqui já caminho para a minha conclusão, é que é um renovo da lei, renovo da aliança, renovo da liderança, renovo de muitas coisas. E é um renovo das palavras de Deus. Eu sou um Deus zeloso, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, com mão poderosa. Isso é amor, irmãos. Deus está falando, eu te amo tanto. João 4, 8 e 16 fala que Deus é amor. Deus é amor, Ele quer ter um relacionamento conosco, não de servidão, mas de amor. Esse amor é incondicional. Eu e você precisamos viver isso. Precisamos assumir os nossos papéis como líderes, em conduzir a nossa família, para que juntos possamos romper os obstáculos que nos impedem de uma igreja crescer, de uma família crescer. Lembrar que igrejas só serão fortes quando a família for forte. Não adianta reclamar da igreja se você não é aquele que soma na igreja para fortalecer a igreja. Fortaleça a igreja. Como? Conduza a sua família para que ame a igreja, se envolva com a igreja. E assim, tanto família quanto igreja irão caminhar de mãos dadas, servindo ao Senhor e uma abençoando. Que Deus abençoe, amados. Que assim, em cada ocasião, na vida de vocês e na nossa vida e na vida da igreja, Deus seja louvado. Vamos orar? Pai querido e Pai santo, nos ajude e nos abençoe. Dê-nos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, tudo aquilo que lemos na palavra do Senhor. Seja uma oportunidade de sermos edificados pela palavra do Senhor. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a ação salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a eterna consolação e comunhão do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até, amados.